Você seja edificado pela palavra, pela ação do Espírito Santo de Deus que está conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Deus suscita o Redentor. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem e então falem. Cheguem-nos e pleiteemos juntos. Quem justificou do Oriente aquele cujo passo segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada o transtorne em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que os seus pés jamais trilham. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as nações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. E depois o verso 10, 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra mim, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Mais uma palavra para o nosso coração de conforto, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, é um texto que mostra o domínio que Deus exerce sobre todas as coisas. E tornando-se bem pessoal, esse Deus do versículo 10, especificamente do versículo 13, fala direto ao nosso coração. É uma palavra específica a Israel. A Deus suscita o Redentor, o Messias, Jesus, mas aplica-se, por ser um livro profético, então aplica-se à nossa vida. Então podemos hoje também desfrutar dessa paz, que não haja nenhum temor, que não haja nenhuma insegurança, nenhuma inquietação, nenhum tipo de desconforto para a nossa vida. Não simplesmente por causa de uma igreja, de uma religião, mas a base de tudo isso é Deus em nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Se Deus não estiver no controle de todas as coisas, nós estamos perdidos. Podemos dar até alguns passos, mas não vamos muito longe. Então, Deus à nossa frente, a vitória é certa. Curve sua cabeça agora, feche os seus olhos. Vou pedir ao Cierra que esteja fazendo uma oração. Toda a igreja agora em gratidão, em louvor, adoração ao Senhor. Nos encurvamos diante de Ti, Senhor. Pai querido, sabemos, ó Deus, que essa não é uma noite qualquer, ó Deus, para nós, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já tinha marcado esse encontro conosco, ó Deus, para Preparado no Teu coração. por isso, ó Deus, nós estamos aqui para te louvar e agradecer o Teu santo nome, ó Pai. E só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a Aleluia, Senhor. Ó Pai, por isso, Deus, que os nossos corações, Deus, possam estar, ó Deus, descansando no Senhor, ó Pai. Pleno. Que nós possamos estar colocando as nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite, ó Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as situações, de todas as coisas, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai. Sim, Pai. Por isso, ó Deus, toma cada coração aqui nesta noite, ó Senhor, para que nós possamos estar confiando
através dos cânticos, ó Deus, que nós possamos estar, ó Deus, sempre, ó Deus, preparado, ó Deus, para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nós nesta noite, Senhor. Pai querido, abençoa de uma maneira toda especial, Senhor, cada um que aqui está, Senhor. De maneira plena, Senhor. Santo Deus possa estar visitando, enchendo os corações, ó Pai, tirando toda a tristeza, No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que nada, Deus, possa nos atrapalhar nessa noite. Sim, Senhor. Pai querido, aqueles que não puderam vir, ó Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar visitando, Deus, Agindo. Deus, abençoando, Deus, tratando, Deus, os corações, ó Pai, de uma maneira toda especial. Amém. Pai querido, queremos colocar nas Tuas mãos a vida do pastor, ó Deus, Coloco-me, à Senhor. frente desse trabalho, desse rebanho, Senhor, que o Senhor possa estar usando mais uma vez nesta noite, ó Deus, Sim. usando, Deus, para trazer, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Use os seus lábios, ó Pai, para que Ele possa estar falando, Deus, com poder, com autoridade na Tua palavra, Senhor. Sim. Pai, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que seja assim. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, desejo um culto abençoado. Aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus encha o seu coração de graça, entre no seu lar, entre na sua vida, cumpra os seus desígnios, os seus propósitos. Todos que se encontram doentes, enfermos, que sejam sarados no nome santo de Jesus, aquele que é Senhor absoluto sobre tudo, sobre todas as nações, povos. Deus, Ele é o nosso Senhor, é aquele que dirige os nossos corações e a nossa vida. A Ele seja a glória. Um outro texto que eu gostaria de ler com a igreja encontra-se no Evangelho de João, primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, tá bom? Primeira João, capítulo 4. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E depois o verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme ou tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, cheios desse amor, convictos, seguros nesse amor de Deus, vamos fazer uma oração agora pessoal sua vida com Deus, pedindo que Ele te encha mais a sua vida desse amor. Lembre-se que aquele que conhece a Deus, uma das evidências é o amor. Quando nós perdemos a intimidade, a sintonia com Deus, esse amor esfria. E um dos sentimentos que toma conta do nosso coração é o medo, porque aonde o medo está, não há a presença de Deus. O amor de Deus, a essência, Deus é amor, não se faz manifesto. Então vamos fazer uma oração de gratidão e pedir que Ele encha-nos, venha nos encher do seu amor, e que nós possamos amá-lo, amar aqueles que estão distantes da graça de Deus, que nós possamos amar como famílias, que nós possamos amar como igreja,
Então, que esse amor seja contagiante em nossas vidas. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos estar agora num período de oração sua com o Senhor, a sua vida com Deus. Jesus é propiciação, foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. Nele foi manifesto o amor de Deus. Temos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo de Deus. Então não temos medo de absolutamente nada, porque aonde o amor de Deus está, onde Jesus está, não existe medo. E Ele mesmo lança fora esse sentimento ruim que pode produzir tormento na nossa vida, na vida do ser humano, e nos impede de sermos aperfeiçoados. Amamos a Deus, mas devemos lembrar que antes Ele nos amou primeiro. Pai, nessa noite nós, presentes na Tua casa, rendemos o nosso coração diante de Ti, nos encurvamos diante do Senhor em oração, em quebrantamento, pedimos que a alegria, o fervor, o mover do Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos dando um culto, Pai, jubiloso, um culto onde haja liberdade para a manifestação do Teu Espírito, Senhor, onde saia fora a timidez e qualquer outro tipo de sentimento, distração que possa nos tirar da adoração e do louvor a Ti. Eu peço que do menor ao maior, que sejamos tomados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. As crianças que estão ali no culto ao lado, no culto infantil, que as professoras sejam ministradas pelo Senhor, recebam uma unção toda graciosa do Senhor, que essas crianças, elas desenvolvam, cresçam no temor do Senhor, para a glória do Senhor. Esteja presente no nosso meio como igreja, Pai, em cada ministério, em cada departamento, em cada sociedade, em cada trabalho pensado, elaborado, realizado, que o Senhor esteja presente, porque aí faz sentido, Senhor. Nós nos aquietamos, qualquer iniquidade, qualquer caminho, qualquer desvio que tenhamos cometido ou estejamos fora do caminho que é Jesus, que o Senhor nos traga agora e firme os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Então nós queremos ser saciados, Pai, pela água viva que é Jesus, que é o Espírito Santo. Queremos que o Senhor sacie, mate a nossa fome. Jesus que é o alimento, a Tua palavra que é alimento, Jesus que é o pão vivo que desce do céu, está presente hoje nas nossas vidas, no meio da igreja. Então não há presença mais gloriosa, não há presença mais honrosa do que a de Jesus aqui. O nosso coração se volta completamente para o Senhor, para render graças, porque há 2000 anos atrás o Senhor esteve aqui e cumpriu a árdua missão de morrer na cruz por nós, Pai. Então não há como nós não chegarmos hoje conscientes, convictos, Pai, e não nos derramarmos na Tua presença, não colocarmos a nossa vida diante do Teu altar. Se isso ainda não é possível, Senhor, abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, para que possamos enxergar cada passo que é preciso e que devemos dar na nossa vida. Ajuda, Senhor, a nossa igreja naquilo que é prioridade, missões, evangelismo, na vida comunitária, na unidade do Teu Espírito Santo, numa só fé, num só Senhor. Essa é a riqueza maior que uma igreja possa receber. As demais coisas são acrescentadas e são consequências. Então venha nos encher, Pai, a minha vida, a vida de cada um dos irmãos que têm sede aqui, irmãos que buscam o Senhor, irmãos que querem ver não só as suas vidas, mas a vida da igreja, da comunidade, Senhor, caminharmos,
a passos largos, Pai, a passos firmes e largos, na direção do Senhor, da Tua vontade. Oro por aqueles que são novos, que estão se achegando, oro por aqueles que já estão há mais tempo na igreja, independente, diante daquilo que eles carecem e necessitam, que o Senhor seja providência, Senhor. Tu nos ensinaste na Tua palavra que nós não devemos temer absolutamente nada, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, nos toma pela mão direita e fala para nós não nos aterrorizarmos, e nos exorta também a não deixar o medo e nenhum outro sentimento atormentar a nossa vida, tomar conta do nosso ser, porque a Tua presença, o Teu caráter, o Teu amor é suficiente, Pai, para nos limpar por completos. Então não é uma obra humana, do esforço para que o homem encontre mérito em si, mas é do Teu coração. Então nós fomos justificados, andamos em santificação, e um dia iremos experimentar a glorificação eterna junto com o Senhor. Dirija-nos em todos os atos desse culto para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Eu gostaria de estar passando os avisos, acompanhem comigo. Nós temos aqui no nosso boletim o curso de doutrinas básicas. Então, convite para todos os irmãos e irmãs que desejam fazer a sua pública profissão de fé, batismo, aqueles que querem se tornar membros da nossa igreja, então devem fazer esse curso. Esse curso tem o propósito de preparar você para essa maravilhosa bênção, para essa bendita decisão de se integrar, de fazer parte do corpo de Cristo. Depois, um outro aviso importante: o projeto Peniel, construção da chácara Peniel, continua, e aqui lembra, ajude-nos a construir. Temos uma lista do material que estamos precisando para a construção da chácara. Então fale com um dos membros da comissão. Então pode procurar aí um dos irmãos que estão integrados, né? O presbítero Zil, o diácono Ricardo, o Sierra, o Alberico, o presbítero Alberico, o diácono Ivan. Então outros irmãos e irmãs que têm nos ajudado ali, tá? Então se você tiver sentido direcionado a ajudar em alguma coisa, além do que nós já temos ajudado, então procure, tá bom? Bíblias a preço de custo. Você pode procurar a nossa irmã Estefânia. Ainda tem, Estefânia? Tem, né? A dona Ládia estava falando de uma Bíblia letra grande. Então, se tiver, aí a dona Ládia já vai ficar com uma, viu? Então, se mais alguém estiver precisando de Bíblia, quiser dar uma renovada aí na sua Bíblia, então procura, lembrando que é preço de custo, né? 30%, 40%, bem mais barato do que nas livrarias. Irmãos, nós vamos estar agora passando para o momento de ofertório. Depois nós vamos ter um período de louvor, de oração. Hoje eu sinto no coração de orar, de agradecer a Deus por irmãos que passaram por cirurgias, irmãos que vão passar, irmãs, familiares nossos, né, que são irmãos em Cristo também. Então, quero convidar a igreja, abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Essa leitura é referente à entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Domingo passado, eu li do versículo 1 até o versículo 3. Agora eu vou ler do versículo 4 em diante. Então esteja comigo. Hebreus 7, versículo 4. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Então, muito mais do que um profeta, né? Muito mais do que uma linhagem de Israel. Então, o próprio Deus, o Messias. 7,4 de Hebreus. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca,
pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quero convidar o grupo Ágape aqui à frente. Nós vamos estar louvando a Deus com o hino 137, e convido toda a igreja a estar participando com alegria, entregando o seu dízimo, a sua oferta, consagrando ao Senhor, e que Ele derrame bênção sem medida sobre a sua vida. Cento e 137. Peço à igreja colocar-se de pé. Vamos juntos louvar a Deus. Refúgio na tribulação, constante, firme, amparador. Refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto como bravo mar, firmeza na tribulação. Ancorador singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Ao amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, e é o eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Vamos orar nesse momento.
agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas apresentados ao Senhor e pelo nosso culto desta noite. Senhor Deus, damos-te graça, Senhor, e agradecemos por estar na sua casa, e agradecemos também, Aleluia. Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor é generoso Glórias conosco, a ti. Senhor. O Senhor tem paciência conosco, Senhor, apesar que nós somos pecadores, Senhor. Sim. E também, Senhor, lhe agradeço pelos dízimos, pelas ofertas que foram colocados ao seu altar, Senhor. E também, Senhor, que esses dízimos, essas ofertas sejam para as missões, para sustentar a sua casa, meu Pai. E também, Senhor, abençoe todos os irmãos que estão aqui presentes e os que não estão presentes também, Senhor. Eu lhe agradeço, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, cuidando de nós, nos abençoando, Senhor. E que o Senhor sempre esteja, Pai, abençoando a nossa vida, Senhor, curando também os enfermos, também as pessoas que fizeram cirurgia, Senhor, e também, Senhor, aqueles que estão lá fora, Senhor, precisando de Ti, meu Pai. Abençoa-nos, Pai, e eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela mobilidade, pela providência do Senhor nas nossas vidas. Eu quero... Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 140. Salmo 145. A bondade, grandeza e providência de Deus. É um salmo escrito por Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua mocidade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E o texto continua falando da missão, da vida daqueles que exaltam ao Senhor, bendizem ao Senhor, louvam ao Senhor, ao grande Senhor, Rei de toda a terra. Antes de chamar o grupo de louvor aqui à frente, eu quero ter um período de oração. Eu quero convidar aqueles que estão precisando de oração, ou como de costume a gente fala, talvez você queira interceder por alguém. É do meu conhecimento, a irmã Eunília passou por uma cirurgia, acho que é isso, né, Vera? A irmã Eunília, a Vera também, né? Apesar de ser simples, assim, termo de falar, mas uma dependência total de Deus, está conosco. E se mais alguém quer receber uma oração, acho que o pai do Cier essa semana vai passar, Cier, por uma cirurgia, amanhã. Então, nós vamos estar orando. Se a Vera puder vir aqui na frente, Vera, sentar aqui, viu? A gente vai estar orando. Mais alguém? A Hilda teve lá no consultório, quase entrou na sala. Aí o médico disse, não, hoje não é a sua vez, né? Ela estava gripada, então não pôde fazer a cirurgia. Vem também, Hilda, aqui à frente.
orar por você. Então, pai da Delma, né? Delma está em Maringá, ele se prepara para uma cirurgia. Hoje eu estive conversando com o meu pai, está bem, mas vou estar também orando por ele, tá certo? Mas alguém quiser receber uma oração ou colocar-se na intercessão por alguém, pode chegar aqui até a frente. Então, o Senhor Deus é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos sara. Está escrito no Salmo 103, no versículo 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, é o Senhor que é a providência, quem cura e quem dá os recursos para que a gente esteja sarado das nossas doenças e enfermidades. Se você puder, estenda uma de suas mãos agora voltada para o altar. Vamos estar abençoando a vida da Hilda, da Vera, né? Irmã Eunília, o pai do Cier, que vai estar passando por a cirurgia amanhã. Então, fique de pé, estenda uma de suas mãos voltada para cá. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque, como diz o Salmo 23, o Senhor tem cuidado de nós e nada tem nos faltado. E eu quero agradecer pela vida da Vera. Obrigado, Pai, pelo chamado, pela salvação e a maneira como o Senhor tem cuidado dela e de sua família. Ela passou por uma cirurgia, agora está se recuperando, um pós-cirúrgico. Que tudo corra bem, que o Senhor continue à frente. Da mesma forma, a Hilda, o Senhor cumpriu a tua vontade, que ela seja curada dessa gripe e que o Senhor dê condições plenas para que ela possa voltar e passar pela cirurgia, se for o teu plano, senão que ela seja curada agora no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. A irmã Eunília também esteja com ela, restabelecendo, fortalecendo todas as suas forças. O pai do Cier, o seu José, que o Senhor esteja com ele, fortalecendo toda a vida dele, espiritual, emocional, condição, vigor físico, e tomando conta do médico e de toda a junta, Pai, para que ele seja próspero, abençoado nesse momento. Coloco a vida do meu pai, dos meus familiares diante de Ti, e Te rendo graças e Te agradeço. Qualquer outro que esteja presente aqui nessa noite, ou distante, aonde quer que esteja, que o Senhor esteja agora agindo poderosamente no nome de Jesus. Lemos no Salmo 103, que fala que o Senhor é aquele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara de todas as nossas doenças. Então estabelece a Tua palavra, a Tua vontade, Pai, segundo o Teu querer, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. A igreja, assentem-se, o grupo de louvor, vamos estar aqui à frente, no momento de entrega do nosso ser. Esse é um dos momentos que é importante a gente participar com a adoração, com o nosso louvor. E eu sei que vocês acabaram de sentar, né, mas eu pedi para vocês ficarem de pé. E nós vamos cantar com alegria para o Senhor. Principalmente esse primeiro cântico, ele é um louvor de exaltação, né, rápido. Então vamos acertar as palmas e lemos no texto da Bíblia: sobre toda a terra Tu és o Rei, o Senhor domina sobre todas as nações. Então vamos com alegria ao Senhor, com as nossas vozes. Jesus, a glória, a honra, todo Senhor. Seja bendito, Senhor.
poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Como é o nome daquele baixinho da Bíblia lá? Zaqueu, né? Então, como Zaqueu, queremos subir com ousadia à presença de Deus, chamar a sua atenção para a nossa vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos a Deus, eu quero subir. É a nossa oração, o nosso clamor, Jesus, diante de ti. Como Zaqueu, eu quero subir Bem alto, o mais alto. o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
adoração, Pai. Continuamos na tua casa, pedindo que a verdadeira adoração nos contagie, permeie, paire sobre nós. Oh Espírito Santo de Deus, que haja cura em nossas vidas, que haja cura nesse lugar. Santifica as nossas vidas, santifica os nossos corações, cada espaço desse templo, dessa casa, da tua casa, Pai, que receba uma unção nova, uma graça nova do teu Espírito Santo. Irmãos abrindo os olhos do entendimento, irmãos se convertendo, Pai, voltando ao primeiro, à prática do primeiro amor, da entrega, da dedicação, do amor, do serviço, porque Tu és o Rei, o Deus de toda a terra. Um dia toda língua confessará que Tu és o Cordeiro de Deus. João Batista disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o nosso Cordeiro Pascal. Pai, Tu és aquele, Jesus, Tu és aquele que nos redimiste, derramou o Teu sangue, nos limpou, nos limpa por completo de todo pecado, de toda injustiça, Senhor. Um dia Tu falou à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Senhor procura para seus adoradores. Te louvamos em adoração. Ao Senhor.
diante do Rei, do Cordeiro de Deus, e confessará adoração. Vamos agradecer agora com a sua cabeça. O Anderson vai estar orando uma oração de gratidão, de louvor ao Senhor. Bendito nosso Deus. Senhor amado Deus, te agradeço, Pai, por cada membro aqui presente, pelas graças alcançadas, Senhor Deus. Todas as mãos. Te peço também, Pai, que a sua palavra hoje venha atingir nossos corações como uma flecha, Pai. Não só como consolo para nossas vidas, mas também para enriquecimento espiritual, Senhor, no nome Pai. de Jesus. Te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Assenta-se, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, último capítulo, capítulo 24. Lucas 24. Vamos trazer o nosso coração agora, toda a nossa atenção a esse tempo de reflexão na palavra de Deus. O verso 48 e 49, Lucas 24, 48 e 49. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, eu gostaria, baseado nesses dois versos, nessa passagem bíblica, falar sobre algo importante para a nossa vida, para a vida da igreja, uma vez que nós nos convertemos ao Senhor. Semelhante a você comprar um carro, a importância que é para você conduzi-lo. Se você apenas comprar o carro e não colocar em dias, toda a documentação, e ainda mais, não colocar o combustível, ele não vai sair do lugar. Se você comprar o carro, colocar documentação em dias, se não tiver combustível, ele não vai sair do lugar. Ele não vai atingir as metas, o propósito pelo qual ele foi fabricado, adquirido. Nós fomos chamados para a salvação. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, ele refere-se a essa salvação como tão grande salvação. E ele traz um alerta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação, ela é importante na nossa vida. E tão importante como a salvação são os degraus ou os passos a serem dados nessa jornada. Paulo fala de uma salvação progressiva, no sentido de santificação. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus, ele usa um termo para os seus discípulos sobre vigilância, que os seus discípulos deveriam orar e vigiar. Estavam com ele, com Jesus, guardados por ele, protegidos pelo Senhor. O Espírito Santo seria dado, mas eles deveriam continuar
em oração e em vigilância. Eu quero falar do Espírito Santo como esse combustível essencial para mover a nossa vida. Podemos ter toda uma forma, podemos ter todo um registro, mas se não formos impulsionados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não iremos alcançar os nossos objetivos com eficiência. Nós não iremos atingir a nossa jornada, a nossa caminhada, as nossas metas de maneira que agrade a Deus. Olha como é curioso esse texto aqui, Lucas capítulo 24. Aqui são as últimas palavras de Jesus. Depois do 49 está falando da ascensão. Jesus sobe ao céu. Mas antes, eu quero falar no verso 44. Jesus explica as Escrituras. Jesus diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então era a Bíblia do Antigo Testamento, o cânon sagrado, a lei, a Torá de Moisés, os escritos dos profetas e dos salmistas. No versículo 45, mas o 44 fala de algo muito importante. Desde que Jesus esteve e firmou seu ministério e teve os seus seguidores, ele sempre focou e falou para eles, ensinou que era necessário que ele morresse. Isso por repetidas vezes nós encontramos na Bíblia, mas até esse momento aqui, eles ainda não entendiam as palavras de Jesus, o que implicava todo o sacrifício, a entrega, a morte e a ressurreição de Jesus. O verso 45 nos fala do entendimento espiritual. Você pode ser um convertido, uma convertida, ouvir a palavra de Deus, mas pode lhe faltar o entendimento. E esse entendimento, assim como a salvação, que deve ser buscada por nós, é dada por Deus, desenvolvida por nós, pelo Espírito Santo que está em nós, nós devemos pedir esse entendimento em oração, da plenitude do Espírito Santo. O que é que envolve isso? Um crente ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a visão se abre, o entendimento claro, não só intelectual, mas claro do coração nas Escrituras, passa a ser entendido, assimilado passo a passo. Há uma obediência espontânea e integral por parte dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Essa obediência, ela não vem como escravos, não vem como servos, no sentido de ter um senhor para dominar, controlar a sua vida. Mas muito mais do que isso, de Jesus como amigo, como companheiro, como orientador, e aquele irmão que é capaz, mais velho, de nos ter. Os discípulos até então, eles ouviam Jesus falar. Pedro até foi exortado por Jesus, quando ele disse: Senhor, você está falando disso, que vai ser morto? Tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti. Eles não entendiam. Lucas 24, 45, eles compreendem. No 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em meu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Para a igreja ter a sua razão prioritária e essencial, é preciso que ela tenha esse entendimento e que ela arrependa-se e pregue o arrependimento no nome de Jesus, em todas as nações, todos os corações que estão próximos da gente.
Eu não sei na profundidade porque você está aqui nessa noite. Deus sabe muito bem. Deus lhe conhece melhor do que você completamente. A Bíblia diz que ainda quando estávamos sendo gerado dentro da nossa mãe, o Senhor já sabia todos os nossos desígnios. E diz que de maneira maravilhosa nós fomos criados, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você já pensou, irmãos, você ter algo de muito valor à sua disposição, às suas mãos, para ser usado, e não usar, não sei o motivo, não sei a razão, aquilo perde o sentido, a objetividade e o valor. Assim é o crente, quando ele estaciona a sua vida na busca pelo enchimento do Espírito Santo. Fomos salvos. Eu espero que você tenha convicção disso. A salvação, ela não é uma coisa que hoje eu tenho e amanhã eu perco. A salvação que vem de Deus. A salvação não é algo que é mérito, é projeto do ser humano, é divino, é de Deus. Foi Deus quem nos salvou, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos salvará. Ele nos justificou, santifica e nos glorificará. Então tudo é obra de Deus. Agora, quando chega esse entendimento no meu coração, não simplesmente na minha cabeça, no meu tempo de igreja, de religião, seja qual for a igreja, seja qual for a religião, mas quando me abre os olhos do entendimento, a minha vida passa a ser completamente diferente. Olha, paralelo a essa passagem, nós temos no versículo 13, os discípulos no caminho de Emaús. Eles não estavam apercebidos quanto a Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado, estava caminhando com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. Por que eles não sabiam? Se eles tinham a promessa de Jesus que iria morrer, que iria ressuscitar, e Jesus estava com eles, porque eles estavam alheios, estavam desapercebidos, eram discípulos, mas faltava o combustível do entendimento, da entrega total. E Deus nesses dias precisa de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, que tenham um entendimento espiritual para viver e para fazer a sua obra, e fazer diferente aonde quer que esteja. No versículo 32, estejam comigo, 24, 32. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aqui começa agora o ajuntamento de todos os seguidores de Jesus em Jerusalém, e é ali onde vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, onde vai haver a descida do Espírito Santo. Ali eles vão ser tomados, vão ser cheios do Espírito Santo, e essa igreja, acovardada, escondida, ela sai para pregar, ela sai com toda a ousadia, não temendo a própria morte. Olha, não existe rótulo para se servir a Jesus de maneira eficaz. O que vale é uma entrega genuína e verdadeira. Não existe movimento protestante, evangélico, gospel, pentecostal, tradicional, histórico. Não existe. O que existe é uma entrega verdadeira de corações. Se isso não acontecer, falta-nos os combustíveis. Falta-nos o combustível necessário. Você pode falar, você pode argumentar, você pode conhecer, enfim, ser bem doutorado na Bíblia, na sua vida,
mas se o Espírito Santo não reger, não mover, não incomodar, não trazer o vigor, o fervor na sua vida, falta o combustível. Você pode dar alguns passos, mas não há um despojar-se do velho homem, que precisa ser, para ser cheios de Deus, nós precisamos nos despojarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos de nós mesmos. E aí Deus vem como óleo de Gileade, Deus vem como um bálsamo e enche e reveste a nossa vida. Os discípulos não precisavam mais de discipulado, de ensinamento. O que eles precisavam era de revestimento de poder. Eu acredito, irmãos, que um crente, assim que ele se converte, a primeira coisa que ele precisa, é necessário o conhecimento da Bíblia, mas a primeira coisa que ele precisa é do enchimento do Espírito Santo, da presença de Deus. Eu lembro daquele rapaz da Bíblia, do Gadareno, quando ele se converte, e ele fica com uma alegria tão grande, porque ele foi liberto de uma legião de demônios, e ele queria seguir a Jesus, mas Jesus disse: não, você vai pregar em Decápolis, você vai pregar na sua família, nos seus conterrâneos. Ele não tinha conhecimento da Bíblia, mas a obediência dele é integral. Você sabe por quê? O que o motivou foi a ordem de Jesus, foi a presença de Jesus real com ele, essa percepção, esse entendimento, essa compreensão, esse entendimento espiritual que ele teve. Talvez ao concluirmos essa mensagem, nós devemos pedir a Deus que nos dê esse entendimento, essa compreensão, para andarmos, para alcançarmos o nosso objetivo, a nossa razão como igreja local e como igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. A ascensão de Jesus no versículo 24, 50. Então os levou para Betânia. Irmãos, aqui foi um dia tão bonito. Sei que havia aquele sentimento de, não de perda, mas de ausência, da saudade que Jesus deixaria, que o Espírito logo viria, né, e preencheria esse vazio, o Consolador, a presença de Jesus. Mas foi um dia maravilhoso. Se a gente pudesse retratar o que está apenas nesses 4 versículos aqui, seria tremendo, seria um quadro muito bonito, uma visão muito gloriosa. Jesus então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O quadro antes era caótico. Eles estavam presos dentro de uma casa, dentro de um quarto, acovardados, todos com medo. Jesus entrou lá e foi buscar cada um deles, despertou o coração de cada um deles. E agora, no versículo 52, diz que eles foram tomados de grande júbilo e estavam sempre no lugar certo, estavam sempre no templo. A razão da igreja, louvando a Deus. E ali, quando eles estavam na igreja, em adoração, quando eles estavam no templo, louvando ao Senhor, veio o Espírito Santo, e eles não puderam se conter. O original diz que o poder, o dunamis, vem como uma carga de uma explosão, de uma grande dinamite, e era como se explodisse, ou como se foi algo explodido dentro do ser deles. Então desmontou, tirou, limpou por completo tudo aquilo que precisava ser tirado. O mesmo autor do Evangelho de Lucas, discípulo de Jesus, também é o de Atos Apóstolos. Lucas escreve Atos,
Você está em Lucas, vai passar João, aí vem para Atos. Atos capítulo 1. Aqui é a sequência, como se houvesse uma continuidade do Evangelho de Lucas. No capítulo 1, no versículo 4, Atos 1, 4, e comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Aí, no versículo 8, vocês vão recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Novamente, versículo 9, fala da ascensão de Jesus. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, fala que eles aguardavam ali, e junto estavam os discípulos do caminho de Emaús, mulheres, e num total de mais ou menos 500 discípulos. E aí vem a descida do Espírito Santo, vem a manifestação do falar em línguas, vem o discurso de Pedro, no versículo 14, 3.000 pessoas são batizadas. No verso 42, do capítulo 2 de Atos, diz como eles viviam. E é interessante a gente parar aqui e ver como que era a vida básica dessa igreja primitiva, aonde estava, ou que deu consequência à ascensão, ao deslanchar dessa igreja. Foi o mover do Espírito Santo, e foi eles agora sendo tomados pela palavra de Deus. Veja no verso 42, como eles viviam: perseveravam na doutrina, tinham cuidado nos ensinamentos dos apóstolos, tinham comunhão no momento que eles estavam reunidos, no partir do pão, nas orações. Em cada um deles havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Lógico, tinham suas personalidades, suas formações diferentes, mas quando fala que eles tinham tudo em comum, era Cristo. Então Cristo era a razão. Agora o Espírito Santo era a atenção deles, não era mais o querer deles, mas era do Espírito Santo. Houve aqui um grande avivamento. 45, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então havia essa cumplicidade, havia essa empatia, essa misericórdia, essa compaixão de ajudar um ao outro ou ao necessitado. No 46, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições. O 47, adoração, o louvor era constante, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até então, nesse contexto aqui, versículo 46 e 47, eles só estavam em comunhão, em comunidade, em igreja, adorando a Deus, louvando a Deus. Eu creio que uma grande entrega, com alegria de seus corações, não era peso, era prazeroso, estavam ali de coração, de alma. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali, o Senhor ia trazendo almas para essa comunidade, para essa igreja primitiva. Enquanto isso, na parte B do versículo 47, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você sabia que a igreja nossa do século 21, a igreja, ela não precisa de métodos, de estratégias, de técnicas? São válidos métodos e tudo mais,
Mas o que a igreja do século 21 está precisando é de um revestimento do Espírito Santo. O que eu preciso para a minha vida é de um revestimento do Espírito Santo, para que eu possa viver e para que eu possa ajudar, tentar abrir os olhos à medida do entendimento que eu tenho, da compreensão que eu tenho da Bíblia, de Jesus, do valor que Ele é para mim, eu poder tentar fazer isso, passar isso para você. E você, sem nenhum tipo de obstáculo, de barreira, somente pela fé você crê e recebe no seu coração. E você, a partir dali, você começa a concluir que há coerência agora na sua vida, no que a Bíblia diz e naquilo que você vive. Essa igreja que estava fechada, ela não tinha desculpas, ela não apresentou justificativas diante de Jesus. Simplesmente estavam acovardados, estavam com medos. A coisa pior que tem, irmãos, é quando nós nos justificamos diante de Deus. É quando encontramos desculpas. É semelhante a Saul. O pecado de Davi foi muito mais grave do que o do rei Saul. A diferença é quando Davi foi confrontado por Deus pelo profeta Natã, ele confessou o pecado, Salmo 32, 51. Ele confessou o pecado dele. Já o Saul, que foi simplesmente não cumprir a ordem de Deus, não houve adultério da parte de Saul, mas ele adulterou num segmento muito maior, que foi se justificar diante de Deus. Deus lhe deu uma ordem de segui-lo, de servir e de cumprir uma missão, e ele não fez isso. Era para matar os amalequitas, um povo pagão, abominável diante de Deus. Não era para trazer nada, era para exterminar por completo. Era para esperar o profeta Samuel. Não esperou. Saul se precipitou, não velou pela palavra de Deus, não cuidou, não temeu a palavra de Deus. Saul vai contra esse povo politicamente. Ele poupa a vida do rei, que era perverso. Com alguns interesses, ele pega o melhor do gado. Quando Samuel, na pessoa de Deus, confronta Saul, o que fizeste? O que você fez, Saul? Ele começa a se justificar. Não, é o seguinte, eu sei que eu sou o rei, mas o povo que estava comigo disseram: olha, o gado está em boas condições, nós podemos oferecer ao Senhor. O rei, eu estou vendo que ele se rendeu, não foi preciso a gente entrar num confronto, ele se rendeu, sempre se justificando. A conclusão é que Saul, ele perdeu o seu trono, ele perdeu o combustível da sua vida, que era Deus. A Bíblia diz que rejeitou a Saul, reprovou a Saul, e aí disse: agora eu levantei um que é melhor do que você. E aí Davi vem de Hebrom, reina por todo Israel, toda a nação de Israel, e se torna um rei, um homem segundo o coração de Deus. Foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Se você observar o livro histórico, 1 Samuel, 2 Samuel, os Salmos, a maneira como Davi adorava a Deus, se relaciona. Um dia ele foi repreendido pela sua esposa, da forma como ele cultuava, como ele tinha liberdade de cultuar a Deus. A esposa estava na carne, naquele contexto. Davi estava no espírito e ela não entendeu. Davi, ele tinha um coração muito especial, que era a sensibilidade de se render diante de Deus. O Salmo 23, escrito por ele, é tremendo, irmãos. O Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Ele não tinha morada, ele foi arrancado da sua casa, perseguido como um animal. Ele tinha como uma pulga perante o rei, se sentia como uma pulga perante o rei. Ele não podia estender a mão contra o ungido de Deus.
E ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, é entendimento, é enchimento do Espírito Santo. Eu não quero entrar em mérito aqui com você, se você é convertido ou não, mas eu quero entrar na questão de revestimento de poder. Talvez você esteja precisando de um revestimento de poder. Você não está precisando de cargo na igreja, de ofício na igreja. Estamos convidando aqueles que querem batizar, que é importantíssimo o batismo, a profissão de fé, mas sem o Espírito Santo movendo a sua vida, falta o combustível, não adianta nada. Eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo, mas o que você precisa é de um grande despertar, de um grande despertar de Deus para fazer diferença. Irmãos, às vezes a gente, sem o Espírito Santo, a gente não consegue cumprir as coisas básicas que Deus põe diante de nós como igreja. É só você observar, ter sensibilidade, ver como nós às vezes encontramos motivos e justificativas, às vezes para não estar no templo, para não estar adorando, para não estar louvando. Eu não estou com esse sermão querendo, a prioridade não é essa, de querer ver a igreja com os bancos cheios, aos domingos, de manhã, à noite, terça, quinta. A minha prioridade aqui é trazer você para o lugar aonde vai acontecer um revestimento do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho certeza que de alguma forma, em algum momento, Deus vai mexer em vidas aqui nesse lugar. Vidas que, como os discípulos, chegaram ao entendimento e à compreensão que até então não entendiam. E independente de nível, qualquer nível de educação, de formação, qualquer tipo que a gente possa tentar nos comparar, o que Deus quer é uma entrega total, para ganharmos poder e termos esse desejo contínuo. Deus quer entrar na sua casa, Deus quer entrar na sua vida, com grande poder, com grande alegria, e usar a sua vida aqui nesse lugar. Essa igreja aqui, ela é movida por você. Essa igreja, ela é movida por você quando nós temos o combustível, que é o Espírito Santo. Aí nós andamos, aí nós atingimos os nossos objetivos. Cada um de nós que estamos aqui, somos responsáveis pelo ritmo da igreja. Então, como é importante, os discípulos no caminho de Emaús, assim que descobriram que era Jesus, vamos procurar os 11 discípulos, né? O Judas já tinha morrido, e se reuniram, e foram se ajuntando, até o momento que vier a descida do Espírito Santo. Vai chegar esse momento na minha vida, eu tenho certeza disso, e vai chegar esse momento na sua vida. Talvez já chegou na sua vida. O que falta é simplesmente você dar evasão, dar lugar, deixar o Espírito Santo te dirigir, sem timidez, sem barreiras, sem obstáculo. Simplesmente ter o prazer de seguir e servir a Jesus. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. E a Lara e a Samara, elas vão estar louvando a Deus. Antes, eu vou estar orando, vou estar concluindo o culto. Logo mais no salão social, vamos ter um período de coinonia. Você é convidado a estar ali, de comunhão. Mas eu gostaria que você pedisse: Pai, abre os meus olhos, abre os olhos da minha alma, faça morrer o velho homem, atitudes erradas, hábitos, justificativas, desculpas. Olhe para a igreja como a casa de Deus, casa de oração, o lugar que Deus quer que você fique esperando um grande mover do seu espírito. Não se canse, não se enfade, viva a sua vida, tenha os seus compromissos,
mas que Deus seja prioridade, que Deus tenha primazia na sua vida. Pai, não há outro bem maior do que a tua presença conosco. Ainda que estejamos passando por lutas, tribulações, por vales tenebrosos, mas a tua presença é real conosco. Eu quero pedir, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor, diante do que nós lemos aqui, referente aos discípulos, nós cremos que é para a nossa vida agora, Senhor. Esse revestimento, esse abrir de olhos e compreender o Senhor na sua grandeza, naquilo que nós podemos alcançar e que o Senhor tem para nós. Queremos viver uma vida ousada, ganhando a simpatia do povo, pregando o Evangelho, vivendo em comunhão, no partir do pão, evangelizando como Filipe, pregando, falando, fazendo maravilhas e contando com a simpatia do povo. Não queremos ser apenas crentes para ocupar bancos em uma denominação, mas queremos, Pai, ser integrantes do reino, aqueles que se movem, aqueles que não se fatigam, não cansam. Renova as nossas forças como a da águia, Senhor, e que nós possamos viver e permanecer no centro da tua vontade. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma ótima semana, que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Depois do louvor das meninas, você pode levantar-se, cumprimentar o seu irmão e tenha uma boa semana. Terça-feira estaremos aqui em oração, 20h. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado.
advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel.